Olá pessoal, tudo bem? Então, voltamos aqui no canal do CRO para falar para você sobre a LGPD. No nosso encontro passado, retomando as informações que nós trouxemos aqui para você, nós falamos sobre os dados pessoais e o uso abusivo desses dados pessoais. Mas afinal de contas, para que servem leis de proteção de dados? Então, essas leis, elas servem para estabelecer laços de confiança entre aqueles que tratam dados pessoais e seus titulares. Essas regras, elas devem ser claras para proteger a conduta de quem realiza o tratamento de dados pessoais. E assim, gente, não existe, por favor, não coloquem isso na cabeça, não posso mais utilizar dados pessoais. Não é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio trazer. Ela veio a trazer limitações, ela veio a trazer regras claras. Você pode usar? Pode, mas existe uma forma certa. Então, você, cirurgião dentista, que tem que coletar dados de nome, CPF, RG, formas de pagamento e até os dados sensíveis dos seus pacientes, tua atividade não vai ser inviabilizada, mas ela vai existir um regramento para esse atendimento. Eu posso falar tranquilamente, ainda mais para a área de saúde, né, que a LGPD ela visa um atendimento humanizado, ela visa trazer a confiança das condutas e assim, a lei ela tem alguns fundamentos, algumas bases. A primeira base que ela tem é a privacidade. E eu não vou trazer para você, profissional da saúde, o conceito jurídico de privacidade, porque isso não te importa, você quer saber como que isso vai funcionar no teu cotidiano. Por exemplo, quando você já deve ter visto acontecer em algum estabelecimento ou até mesmo aconteceu com você quando existe uma exposição do paciente desnecessária e não só pelo profissional da saúde, seja um médico, seja um cirurgião dentista, pelos seus próprios assistentes. Querem ver um exemplo? Eu não vou falar o lugar, segredo, mas essa semana eu fui em um hospital aqui em Curitiba que se fala adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ótimo, ainda mais sendo profissional em privacidade de dados pessoais, né? Só fiquei de olho. Daí eu esperando o meu atendimento, eu consegui escutar a secretária de um urologista perguntando para um dos pacientes qual era o procedimento que ele iria fazer no consultório. E ela perguntou, ao ponto que eu escutei essa pergunta, aonde que existe privacidade? E assim, pior de tudo, ela estava com a guia do procedimento liberado pela operadora do plano de saúde em mãos. Não precisava ter perguntado, ela poderia ter lido. Qual é a finalidade disso? Existe privacidade? Como que aquele homem que teve que falar na frente de todo mundo que ia fazer uma vasectomia se sentiu? Eu reparei, ele ficou extremamente constrangido, falou baixinho ali para a secretária sem necessidade nenhuma. Isso é adequação? Não, isso não é. Muito menos cultura em privacidade de dados. E é isso que as instituições têm que ter, a cultura, a humanização, o respeito ao paciente, à pessoa que está ali. E assim, diversos estudos demonstram que a questão da privacidade para os pacientes, ela está intimamente ligada na cabeça deles com capacidade técnica. Então, o paciente que vê que aquele profissional, que aquele auxiliar te tratou com privacidade, ele vai sair com um sentimento mais tranquilo, não vai passar por nenhum evento de ansiedade desnecessária. Ele vai sair com uma maior confiança naquele profissional. E isso é muito importante para os estabelecimentos, porque quanto mais confiança, você se torna uma referência de mercado. Outro princípio que nós temos da lei é a autodeterminação informativa.
Aqui eu tenho que fazer uma pausa porque é um termo jurídico mesmo e eu não tenho como escapar desse termo. Então, basicamente eu posso fazer um trocadilho. Meus dados, minhas regras. Ora, se os dados são meus, quem manda sou eu, não é quem está realizando o tratamento de dados pessoais. É o empoderamento, uma palavra, né, que está na moda aí, é o empoderamento do titular de dados. É você, como profissional da saúde, como dono de uma clínica, ou mesmo como um dentista que trabalha sozinho no seu consultório, ter essa benevolência de falar, olha, você não pode entregar para qualquer um o seu CPF, até mesmo o e-mail do seu trabalho é um dado pessoal seu. É você também conscientizar as pessoas, propagar, compartilhar dados, sim, mas compartilhar a informação principalmente. Outro base da Lei Geral de Proteção de Dados é a liberdade de expressão, de comunicação e de opinião. E aqui eu vou mudar um pouquinho a chave da nossa conversa. Por quê? Porque assim, também é importante que você, cirurgião dentista, saiba que a LGPD veio para proteger o teu trabalho também. Eu já vi já tivemos, inclusive no escritório, diversas situações em que profissionais da saúde são absurdamente expostos em redes sociais por pacientes que estão descontentes. E ora, gente, essa exposição daquele determinado profissional está lesando a imagem, a honra, a reputação desse profissional. E uma conduta assim também tem que ser sancionada, também tem que ser repreendida. E isso não é de agora com a lei. Se tornou mais forte, mais robusto? Sim, mas essa exposição ela já vem com a Constituição Federal, que resguarda contra essa exposição, contra o Código Penal, o Código Civil também, e agora a LGPD. Então veja que também nós temos benefícios para cuidar de você e a sua reputação. Outros pontos importantes quando a lei foi pensada é a questão da inovação tecnológica. Sim, o objetivo da lei é trazer desenvolvimento tecnológico para o Brasil e também da livre iniciativa atrelando-se com o Código de Defesa do Consumidor. E assim, eu até recomendo para vocês, se vocês já não leram, o livro que é até da área de saúde, Nada sobre mim, sem mim. É um livro célebre, muito famoso, né? É exatamente isso que a lei trata. Nenhuma intervenção do paciente ou sobre o paciente pode ocorrer sem o paciente. Nada mais é do que a humanização do cuidado. Certo? Agora que nós já tivemos essa percepção de como os dados podem ser usados de forma positiva, de forma negativa, de forma positiva através daquilo que realmente eu quero saber, aquelas informações que eu quero que cheguem até mim, ou aquela questão da forma negativa, utilizando meus dados para me induzir a fazer uma determinada compra, a votar em uma determinada pessoa, eu quero falar para quem a LGPD se aplica. A LGPD se aplica a toda e qualquer operação que envolva dados pessoais, seja por pessoa física, seja por uma pessoa jurídica, tanto de direito público como de direito privado. E assim, pasmem, independente do meio. O que significa isso? Mesmo se for um dado pessoal no meio físico, também é protegida. Ou seja, sabe aquele prontuário que você tem, que já está há anos ali com você? Você vai ter que ter um cuidado e vai ter que tomar medidas de segurança especiais. Então, assim, todos os dados pessoais que forem tratados aqui no país devem ter esse cuidado. A LGPD, ela deve ser obedecida pela União, pelos estados, pelo município, seja também pela grande empresa ou pela pequena empresa. Então você não ache que, eu trabalho sozinho aqui no meu consultório.
Não, você também vai ter que se adequar. E principalmente os profissionais da saúde, que mais para frente, nos nossos próximos encontros, tem que ter um cuidado muito maior com os dados pessoais, porque vocês lidam com informações sensíveis. Mas fique calmo que essas terminologias que eu estou utilizando vão ser explicadas para frente, tá? E assim, essas questões não são tão novas. A própria lei do prontuário eletrônico, ela já pontua essas situações. Então, por exemplo, chegou um paciente seu, você vai realizar o cadastro. Não pegue aquele mundo de informações, porque você vai ter que explicar para que você pegou aquele dado, por quê, qual a necessidade, com quem você compartilhou. Afinal de contas, nós não estamos mais naquela fase do Big Data. O que é isso? Big Data é quanto mais informações, melhor. Não, agora ao contrário. Eu só preciso ter as informações necessárias. Você vai atender um menor de idade. Claro, você vai ter que ter a autorização dos pais. O titular de dados, ele tem direito, o teu paciente, ele tem direito a ter acesso a todos os dados que você detém dele. Você não pode mais guardar, porque lembra aquilo que eu falei? Meus dados, minhas regras? Então, os dados não são seus, são do seu paciente. Os pacientes, eles têm que saber qual que é a necessidade daquele dado, você tem que informar e assim, se aquele dado você estiver utilizando para uma necessidade, uma finalidade que você não informou, pior ainda, porque depois nós vamos ter a Autoridade Nacional de Dados questionando o porquê que você tem essa informação. Então, são todos cuidados práticos que, em um processo de implementação da LGPD, nós verificamos. Gente, um fato eu tenho certeza: nenhuma clínica, nenhum consultório, nenhum profissional da saúde quer ser visto como aquele profissional que não respeita a privacidade, como aquele profissional em que não se tem confiança. E é pela lei, por essas medidas práticas, que você vai ter um diferencial de mercado. Por isso que, quando nós falamos em LGPD, quase não falamos das multas que nela está prevista. Por quê? Porque as multas é o menor dos teus problemas. São altas, são muito altas, de 2% do seu faturamento até 50 milhões. Então, assim, são pesadas? São, mas existem outras sanções e outras situações que podem prejudicar muito mais. Por exemplo, se a autoridade nacional fiscalizar que o seu consultório não está adequado, ela pode proibir por um tempo determinado o uso desses dados, o que acaba inviabilizando o seu trabalho, né? E é esse ideal que eu quero que brilhe nos olhos de vocês. É esse ideal que pulsa no meu coração. Que a lei vai trazer uma confiança entre as partes, consolidar o respeito em atendimento à LGPD. Mas para quem que não se aplica a lei? Vejam, a lei não se aplica quando é utilizada por pessoa física sem finalidade econômica. Por exemplo, eu vou fazer uma festa de aniversário. Eu colho o nome das pessoas e o CPF para ter um controle para saber quantos carros vão entrar nessa festa. Ótimo. Não existe aplicação da lei. Ao contrário, se eu vou fazer essa festa, colho esses dados para cobrar ingressos, também vai ter que existir aplicabilidade da lei. Uma série de medidas práticas para que haja essa segurança dessas informações. Outras situações pontuais também não se aplicam. Para fim jornalístico, para segurança de Estado, para defesa de Estado, para atividades de investigação, infrações penais, decisões judiciais, pedidos judiciais, a LGPD também não se aplica. Agora,
que nós já entendemos um pouco o que é essa lei, eu preciso trazer aquela divisão das espécies de dados pessoais. Lembra que eu falei que você é profissional da saúde e trabalha com dados sensíveis? Isso é uma espécie de dado pessoal. O primeiro dado pessoal que existe, então, retomando, é o dado pessoal comum. O que é o dado pessoal comum? É aquele que identifica ou possa identificar uma pessoa de forma fácil, de forma direta. CPF, RG, o endereço do e-mail do trabalho da pessoa, o IP do computador, cookies pode ser também um dado pessoal, hábitos de consumo, históricos de pagamentos, são todos dados pessoais. Agora, dados pessoais sensíveis, coraçãozinho. Por quê? Porque os dados pessoais sensíveis, eles são muito cuidados pela lei. A lei tem um primor muito grande para essas informações, porque são informações que podem trazer sérios prejuízos para as pessoas. São informações que tratam sobre a origem racial, sobre uma convicção religiosa, uma opinião política em tempos tão acirrados, né? Se você é filiado ou não a um determinado sindicato, e principalmente dados de saúde, dados da vida sexual, dados genéticos, dados biométricos. São todas informações que de uma forma ou de outra podem causar discriminação. Quer um exemplo? Uma determinada pessoa é candidata a um cargo em uma determinada empresa. Essa empresa sabe que ela é filiada ao sindicato. Pode haver uma retaliação e ela não ser contratada só por causa disso. Ou uma pessoa tem uma doença grave. Ela pode também sofrer retaliações, enfim, né? Nossa sociedade é tão difícil justamente por causa dessa informação. Então, assim, os dados pessoais sensíveis, eles estão no prontuário clínico, eles estão no seu odontograma, eles estão na evolução clínica, nos atestados, nas receitas, e isso tem que haver um cuidado extremo. E às vezes até uma conversa que exista no corredor da tua empresa, no corredor da tua clínica, pode estar havendo a violação de um dado pessoal de um paciente teu, pode ocorrer um constrangimento. Então a LGPD ela tem que ser pensada como um todo na tua instituição, como uma cultura desde o dono da empresa, desde os sócios até os empregados, a todo o pessoal tem que estar envolvido. Outros dados, outra categoria e que tem daí um cuidado plus, são os dados de crianças e adolescentes. Agora aqui eu faço uma pausa para você. Criança, segundo o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, criança é aquele ser considerado de 0 a 12 anos incompletos e adolescentes é de 12 a 18 anos, certo? E além de ter um cuidado mais do que redobrado a esses dados, eles sempre têm que ser cuidados no melhor interesse do menor. E o que é melhor interesse? Melhor interesse é a satisfação dos anseios desse menor, mesmo que vá de encontro com os interesses dos próprios pais. Então, assim, pessoal, você aprendeu hoje, basicamente, as divisões de todos os dados pessoais, a importância dos dados pessoais para você, profissional da saúde. Você quer saber como aplicar isso na prática, no teu dia a dia? Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. No nosso próximo encontro, nós vamos trazer essas questões práticas para você. Forte abraço!